Fala pessoal, nesse bloco iremos tratar sobre a NI 4.11, que regulamenta os procedimentos para apuração de danos aos bens da fazenda pública patrimoniados na Brigada Militar. Então nós temos ali um mapa mental falando sobre as hipóteses aonde vai ser apurado então esses danos em casos de furto, roubo, extravio ou até mesmo dano, né, aos bens patrimoniados da Brigada Militar. Eles são apurados através de um procedimento próprio que se chama inquérito técnico. Eles visam, então, buscar a responsabilidade e o ressarcimento ao erário, né, no que diz respeito, então, a esses bens. Tá? Eles têm o caráter, então, de indenização. Tá? Eles não têm o caráter de questão disciplinar e nem penal, tá, pessoal? Então, o objetivo principal do inquérito técnico ele é a apuração de responsabilidade, ou seja, a definição de culpa de quem causou esse prejuízo ao bem patrimoniado da Brigada Militar e a sua consequente indenização ao prejuízo causado. Então, é buscar a indenização ao prejuízo causado ao bem da Brigada. Esse inquérito ele vai ser instruído por um laudo técnico ou laudo de avaliação de veículo, auto de avaliação direta ou indireta, né? Emitido aí por centros técnicos ou por militares devidamente habilitados para essa confecção desses laudos. Esse inquérito técnico ele vai ser instaurado de forma concomitante com sindicância ou inquérito técnico, sempre que a autoridade de primeiro grau de decisão ela tiver indicativos, então, através do laudo técnico ou de avaliação de veículo, aonde foi concluído que os danos se deram por causas pessoais, em decorrência de mau uso, conduta dolosa ou culposa, ou por ação ou omissão. Quando envolver acidentes com viatura, o oficial ou graduado de serviço, ele deve ouvir todas as partes envolvidas, sempre que possível, devendo os termos de declaração ser anexados ao inquérito técnico, que será instaurado. A autoridade que instaurar o inquérito técnico automaticamente se tornará preventa para a instauração, instrução e decisão do PADIT, mesmo que o militar ou bem ou objeto do inquérito técnico não estejam mais sob seu comando. Pessoal, o que é o PADIT? É o procedimento administrativo em defesa de inquérito técnico. Após ser, então, apurada a culpa lá no inquérito técnico, e caso não haja voluntariamente por parte do militar em ele assinar um acordo extrajudicial para indenizar, então, o bem danificado, vai ser instaurado, então, esse processo administrativo para oportunizar, então, a sua ampla defesa e contraditório e, posteriormente, isso ser encaminhado lá à instância superior para fins de homologação e encaminhamento de ação judicial junto à Procuradoria-Geral do Estado. E quem são as autoridades competentes para instaurar inquérito técnico e PADIT, IT e PADIT? Então, os comandantes, diretores e chefes com autonomia administrativa, que vão ter, então, a carga desses bens danificados, o ajudante-geral, corregedor e, ex officio, as autoridades superiores a essas mencionadas. No caso ali dos comandantes, né, de unidade, os comandantes CRPOs e os superiores hierarquicamente então, aos mencionados. E nós temos uma competência excepcional dos bens que estão sediados no DLP, né, sede. Tá? Esses bens que estão na carga do DLP sede, em razão dessa competência excepcional, o IT e o PADIT vai ser instaurado não pelo diretor do DLP, mas sim pelo subdiretor. Pessoal, lembrando que nós temos um conceito de autoridade de primeiro grau de decisão, que é o comandante-chefe e o diretor do APM, que tem a carga do bem patrimoniado, autoridade de segundo grau de decisão, que é o diretor do DLP. Mas nessa situação excepcional, vai ser considerado, né, autoridade de primeiro grau o subdiretor do DLP. É ele que instaura PADIT e IT nos bens, então, sediados lá no DLP. Beleza? E aí, como falamos, dessas instâncias de decisão, então,
a autoridade de primeiro grau vai ser o comandante, né, do OPM, aonde foi instaurado o IT. O DLP, então, o diretor do DLP, é a autoridade de segundo grau de decisão. Essa autoridade de primeiro grau, ela, ao instaurar o inquérito técnico, ela também será responsável pelo PADIT, independente do local onde se encontra o militar, né, ou se o bem foi transferido. Tá? Das causas que originaram os danos. Elas podem ser técnicas, pessoais, por causas fortuitas ou de força maior. As causas técnicas, elas dizem respeito a defeitos do material, circunstâncias alheias à vontade e à responsabilidade do operador, né, pela manutenção, tais como defeito de fabricação, defeitos de natureza imprevisível ou inevitável, ruptura, quebra ou afrouxamento ou perda de qualquer peça quando imprevisível. E falando sobre defeito de fabricação, eles não vão ser responsabilizáveis porque serão causas técnicas, desde que não tenham sido constatados anteriormente. Se eles foram constatados anteriormente, aquele que tem responsabilidade pela manutenção, ele vai ter a responsabilidade solidária e aí vai ser uma causa pessoal responsabilizável. No que diz respeito às causas pessoais, nós temos então as inerentes à profissão, que são aquelas que não resultam em responsabilidade, e as responsabilizáveis, né? Nós temos também as circunstâncias que isentam o militar de responsabilidade, que seriam a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de direito, o estrito cumprimento do dever legal e situações de caso fortuito ou força maior. Tá? Então a maioria delas aí, excludentes de licitude, elas também vão retirar a responsabilidade e o dever de indenizar. Sobre a documentação, sobre os documentos, os laudos que instruem o IT. O parecer técnico, ele é uma análise feita por um centro técnico ou por um militar capacitado, de preferência oficial que tem habilitação e nomeação em boletim ou boletim interno ou boletim geral. O objetivo é identificar as causas de danos em um bem da Brigada Militar. Esses pareceres são de natureza técnica ou pessoal e eles vão especificar, então, né, aliás, se esses danos foram de causa técnica ou pessoal ou se eles resultam ou não no uso correto do bem. Então, relatando o resultado do exame, também eles vão determinar se esse bem ele pode ser, né, consertado, se ele pode ser declarado servível ainda. Sobre a questão do inquérito técnico. Então, ele é um procedimento investigatório, ele visa apurar as causas, efeitos e responsabilidades sobre dano, furto, roubo ou extravio de bens integrantes do patrimônio da Brigada Militar. Será presidido por um oficial subalterno ou intermediário, primeiro-tenente ou capitão, e ele é, então, né, delegado através aí de um comandante de unidade, um oficial superior. Nós temos a questão do princípio hierárquico que deve ser observado, de modo que o oficial que está encarregado, ele tem que ser hierarquicamente superior ao investigado, ao responsável pelos danos, e sendo um comandante de OPM, o responsável pelos danos, caberá ao escalão superior instaurar o inquérito técnico e decidi-lo. E qual o prazo de conclusão do IT? É o mesmo do IPM, 40 dias mais 20. 40 dias lá no caso do IPM do réu solto, né, pessoal? Para também não dar confusão aqui. Mas aqui não envolve aspecto penal, né? Mas é só para trazer a referência, beleza? Então, IT, 40 dias a contar do recebimento da portaria de nomeação pelo encarregado, podendo ser prorrogado por mais 20, a critério da autoridade ou até mesmo por solicitação do encarregado. Depois a gente tem as atribuições do primeiro grau de decisão, do segundo grau e a questão da indenização ao erário. Então,
Sendo a causa responsabilizável, elas importam, então, né, indenização ao erário por parte do militar, por parte do responsável, sendo ele militar de outras forças ou até mesmo civil. Então, pode ter responsabilização de civil, a causa lá, ser apurada a causa de responsabilidade do civil no IT. Isso é algo importante, pessoal, porque no IPM eu não posso atribuir um crime militar a um civil quando a competência for da Justiça Militar Estadual. Eu não posso, na sindicância, atribuir uma transgressão à disciplina a um civil, mas aqui no IT eu posso apurar e determinar a causa, né, pessoal responsabilizável ao civil, e pode ser cobrado do civil lá o dano ao bem patrimoniado da Brigada Militar. Então essas indenizações elas podem ser feitas de duas maneiras, tá? A primeira, por acordo extrajudicial. Então o responsável pela indenização ele vai assinar um acordo extrajudicial que vai se juntar aos autos do IT, no qual ele manifesta então o seu desejo de ressarcir o erário. Pode ser feito também por cobrança em ação judicial promovida pela PGE. Os acordos extrajudiciais eles podem ser pagos em até 12 parcelas, podendo a autoridade de segundo grau decidir por mais vezes. A formalização dos acordos, acompanhamento dos depósitos, anexação dos comprovantes ao IT são de responsabilidade da autoridade de primeiro grau. E no que diz respeito à avaliação dos danos em veículo particular, ele é feito então pelo encarregado através de um auto de avaliação de danos baseado em 3 orçamentos por oficinas idôneas, considerando também o de menor valor, aquele que então vai ser definido o valor da indenização. Pessoal, e aí, finalizando aqui a NI 4.11, nós temos ali o PADIT, que é o Processo Administrativo de Defesa e Inquérito Técnico. Ele vai ser, então, um conjunto de ações que visam garantir o contraditório, ampla defesa e também recursos nos casos de apuração de responsabilidade por danos ao patrimônio da Brigada Militar. O PADIT ele é aplicável ao militar, né, pessoal? Então, o processo será iniciado através de portaria de ofício pela autoridade de primeiro ou até de segundo grau. A autoridade de primeiro grau, quando possuir a responsabilidade pela investigação de danos ao erário, se torna preventa também para instaurar o PADIT. Pessoal, e aí falando sobre o fluxograma do PADIT aqui da autoridade de primeiro grau. Então, o comandante ele publica a decisão do IT, ele vai verificar a responsabilidade de militar estadual, ele não verificando a responsabilidade, ele manda então essa solução para o diretor da DLP, autoridade de segundo grau, ele apurando pela responsabilidade, não havendo acordo extrajudicial, nós temos então a instauração do PADIT. Ele vai nomear o encarregado do PADIT, que de preferência não seja o mesmo responsável encarregado pelo IT. Esse PADIT, então, ele tem o prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 3, tá? Onde o encarregado ele vai notificar o acusado para apresentar a defesa no prazo de 10 dias. Apresentadas essas defesas e novas provas, vai ser levado para avaliação da autoridade de primeiro grau e, não sendo justificada a conduta, se abrirá então o prazo de 5 dias, que vai ser então julgado pela autoridade de segundo grau, que é o diretor do DLP. Isso aqui é a regra, tá, pessoal? Tá, mas então quando é que a autoridade de segundo grau, o diretor do DLP, ele instaura o PADIT? Não é sempre, tá? Mas pode acontecer. Quando ele discordar ou concordar parcialmente com a decisão da autoridade de primeiro grau. E então, ele verifica que não existiu um acordo extrajudicial, ele determina então a instauração do PADIT seguindo aqueles mesmos prazos, tá? Só que aqui, ao final, ele tem a publicação lá no boletim reservado mensal de controle patrimonial, tá? E o recurso é processado ali diretamente por o diretor do DLP nesse caso.
E aí, finalizando aqui das prescrições diversas, os ITs do comando-geral, do comandante-geral, não passam por decisão de segundo grau, eles só irão para o DLP para publicação lá no boletim reservado mensal de carga patrimonial. Tá? E nos PADITs do comandante-geral, só é aceito o recurso de reconsideração de ato dirigido para o próprio comandante-geral. Pessoal, e aí, falando sobre a ANI 5.7, que fala sobre os procedimentos quando existir exposição a eventos traumáticos por policiais militares. Então, nós vamos ter ali categorizado, tá, 7 eventos que são considerados eventos traumáticos. Tá? Então, o policial militar que vivenciou, testemunhou ou confrontou com uma ocorrência de vulto, categorizado em uma dessas 7, nós vamos ter alguns procedimentos a serem adotados por seu OPM. Tá? Então, ocorrência com morte ou lesão grave de policial militar, múltiplas vítimas fatais ou politraumatizadas, morte ou ferimento grave de cidadão civil relacionada à ação ou operação policial, grave risco de morte para o policial militar provocado por ação intencional de terceiros, confronto com utilização de armas de fogo com resultado de ferimento ou morte de civil, morte traumática dolorosa de uma ou mais crianças com envolvimento causal ou não de policiais. E também é considerado evento traumático o PM que vivenciou, testemunhou ou foi confrontado com morte violenta de colega próximo fora do horário de serviço, incluindo suicídio. E dentro dessa questão dos eventos traumáticos, nós temos um sistema que vai ter algumas atribuições. Tá? Então, o sistema de encaminhamento, atendimento e acompanhamento desses policiais expostos a esse evento é composto pela seção biopsicossocial, pelos hospitais da Brigada Militar de Porto Alegre e Santa Maria, pelas formações sanitárias regimentais, FSRs, e juntas militares policiais de saúde, e também os OPMs. Já as ocorrências relativas a suicídios e mortes violentas de policiais militares, nós temos o sistema de registros de informações que se dará então pela seção biopsicossocial, os OPMs de origem dos militares falecidos e o Estado-Maior através da PM2. Pessoal, e das competências? Então, compete ao comandante imediato encaminhar a seção biopsicossocial esses militares que foram, né, expostos a eventos traumáticos, conforme a gente mencionou anteriormente. Eles têm um prazo, preferencialmente, de, nas próximas 24 horas, enviar, então, um relatório, tá, de ocorrência de exposição a evento traumático, conforme o anexo A, tá, encaminhando, então, para a seção biopsicossocial. Em caso de suicídio de um policial militar da ativa, nós temos um formulário do anexo B, que ele deve ser encaminhado em até 7 dias após o evento morte, no caso de suicídio, encaminhado à seção biopsico. Pessoal, e aí falando sobre uma nota de instrução muito importante, que é a 7.1, que fala sobre os procedimentos no crime de deserção. Nós temos algumas definições básicas, tá? Falando sobre o crime de deserção, que é um crime militar próprio, quando o militar se ausenta sem licenças da unidade que ele serve ou do lugar que ele deva permanecer por mais de 8 dias. Temos alguns documentos, né? O primeiro deles ali é a parte de serviço, de falta ao serviço, que vai ser lavrado após o encerramento do turno, quando o militar ele for considerado faltoso na escala. A parte de ausência, que ela é lavrada a 0 hora do dia seguinte em que for verificada a falta, iniciada a contagem para a caracterização da ausência, essa se consumará a 0 hora do dia posterior ao do dia da ausência. Temos também um inventário, que é um procedimento formal, onde é apurado todos os bens da fazenda em poder do militar que estejam no interior do quartel, exemplo, armário, alojamento ou outras dependências. Ele deve ser realizado após 24 horas da ausência. É lavrado, então, esse termo mediante assinatura de testemunhas
relacionando todos os itens encontrados, a designação para proceder esse inventário, bem como a indicação de testemunhas e eventual depositário dos bens, ela vai constar em boletim interno. Temos também a diligência para localização do ausente, que elas vão ser providências para buscar a localização do ausente, para fazê-lo voltar ao quartel, a fim de evitar a consumação do crime de deserção. Essa diligência ela demonstra de maneira inequívoca que o militar se encontra em lugar incerto e não sabido, haja vista que a administração militar buscou localizá-lo nos endereços fornecidos e nos locais onde possivelmente poderia estar. E a parte de deserção, que ela deve ser lavrada quando transcorrer, né, mais de 8 dias de ausência, ou seja, o período de graça, né, já foi transcorrido, e ela tem como parâmetro, então, a 0 hora do dia inicial e também como do dia final. Então, no 9º dia de ausência, lavrada a parte de deserção. O termo de deserção, que é o documento lavrado por ordem do comandante, narrando a ocorrência da deserção, assinado pelo responsável da lavratura, pelo comandante e 2 testemunhas, de preferência oficiais. Como providência subsequente, nós temos ali o termo de agregação. Sendo praça sem estabilidade, teremos também o termo de exclusão. O termo de agregação, no caso do praça com estabilidade e os oficiais. E aí o processo de deserção, que ele vai se fazer a juntada de toda essa documentação. Ele terá caráter de instrução provisória, ele se destina a fornecer elementos necessários à propositura da ação penal perante a auditoria militar competente. E aí tem um grande detalhe, ele substitui o inquérito policial militar e não existe a necessidade de lavratura de auto de prisão em flagrante delito militar. Tá? O processo de deserção ele é suficiente para, né, propor a ação penal. Tá? Então, essa dica aqui ela é bastante importante. Falando sobre o prazo de graça, então, até o 8º dia de ausência é chamado o período de graça. Tá? Não está caracterizado ainda o crime de deserção. Caso ele seja localizado, se apresente até o 8º dia, ele não comete o crime de deserção, ele pode estar incorrendo aí numa transgressão disciplinar. E esse quadro esquemático exemplificativo, ele é muito importante, ele dá para nós a ideia correta ali, né, no lapso temporal para a gente caracterizar o crime de deserção, a sua consumação, né, e cada providência durante o lapso temporal. Então, lá no dia que ele foi considerado faltoso, a confecção da parte da falta de serviço no final do turno não é contado como dia de ausência para fins de caracterização do crime militar. À meia-noite do dia seguinte, então, nós temos o 1º dia de ausência. No 2º dia de ausência, a partir da meia-noite, nós temos a confecção da parte de ausência. No 3º dia de ausência, o inventário. E do 4º ao 8º dia de ausência, as diligências para a localização desse ausente. E a partir da 0 hora do 9º dia, a consumação do crime de deserção, com a consequente confecção da parte de deserção, o termo de deserção e o processo, então, para ser encaminhado à auditoria da Justiça Militar Estadual. Pessoal, e aí para finalizar aqui essa nota de instrução 7.1, a gente tem os procedimentos em relação ao praça sem estabilidade. Ele, então, ao ser declarado desertor, ele é automaticamente excluído. Tá? O processo de deserção é encaminhado à auditoria militar. Se ele for capturado, se apresentar espontaneamente após, então, essa exclusão, ele vai ser encaminhado para a inspeção de saúde. Sendo julgado apto, ele vai ser reincluído e se ver agregado para responder o processo na Justiça Militar. Caso ele não esteja apto na inspeção de saúde, ele vai, então,
né, ser isento do processo. E não reinclui, por óbvio. Nós temos o procedimento dos referentes aos oficiais e os praças com estabilidade. Eles serão agregados aí conforme previsão do estatuto. A mesma providência de remessa dos autos do processo de deserção à auditoria militar. Após um ano na condição de agregado, haverá então a demissão do oficial e a exclusão do praça com estabilidade. Se nesse período, após a sua exclusão, ele se apresente ou ele seja capturado, haverá então, né, aquela encaminhamento para inspeção de saúde, sendo julgado apto, então, ele vai então ser reincluído, agregado para responder o processo na Justiça Militar. E aí, finalizando, das prescrições diversas. Durante a deserção, não há contagem de tempo de serviço. O desertor não terá direito a vencimentos. E aí, outro ponto importante que eu vejo que muita gente confunde. Nesse período que o militar está ausente, se ele entrar em contato por meio telefônico, telemático ou similar, isso não vai interromper o prazo de ausência e não vai cessar a contagem para fins do crime de deserção. Pessoal, então, essa letra D aqui, ó, eu tenho certeza que muita gente, se passar batido aqui, ó, erra na prova. Porque vai ficar na cabeça o seguinte, se o militar entrou em contato por telefone, não estou contando mais a ausência. E não é isso que acontece, tá? A letra D, ela esclarece isso, que inclusive não está na lei. Tá, pessoal? Nós vamos encerrar aqui esse bloco. Na sequência, então, a gente faz o fechamento aí da nossa revisão das notas de instrução da Brigada Militar.